Isso é tão divertido. Amo dedicações de bebês. Amo dedicações de bebês. Bom dia. Temos algumas pessoas felizes? Sim, alguns de vocês. Bem, o resto de vocês está bem feliz. Se precisar de ajuda com alegria, diga à pessoa ao seu lado e ela poderá te ajudar com isso. Tudo bom. Bem, temos alguns negócios importantes que quero cuidar. Temos um bom amigo da casa, Ben Fitzgerald está aqui. Ben, vem aqui. Ben acabou de chegar hoje. Ele tem coisas interessantes que acontecendo por toda a Europa. Ele começou a ministério alguns anos atrás, chamado Desperta Europa. Então, enchendo estádios em toda a Europa e temos algo vindo no próximo verão de 2020. Quero que ele dê um alô sobre isso. Ben, diga o que está acontecendo. Já tem um tempo. Bom dia. Estamos muito animados com o que Deus está fazendo na Europa. Estamos vendo milhares de pessoas nos últimos 5 anos. Vimos literalmente milhares de vidas europeias voltadas para Jesus e é maravilhoso. Isso é muito agradecido por isso, mas mesmo no meio de algo tão grande, sempre há mais. E nós não somos aqueles que esperam, nós vamos e buscamos. Nós temos essa visão clara para o próximo ano, para o despertar de 2020. Ele disse que Deus me disse que ia chamar pessoas de volta por todo o mundo para a Europa, para pregar o Evangelho. Isso é interessante porque temos encontrado dessa visão pessoas que dizem: Deus disse para mim e para minha família voltarmos para a Europa em 2020, sem nós dizermos nada. A TBN ligou e disse que queríamos te entrevistar sobre o que é. Estamos fazendo esse programa que destaca como o Evangelho veio da Europa para o mundo e queremos que seja feito para 2020. E disse: isso é tão interessante porque Deus deu uma visão de que o Evangelho enviado da Europa, de diferentes lugares da Europa para os continentes da América do Sul, Canadá não é um continente, mas Canadá, Ásia, todos esses lugares diferentes da Austrália, de onde eu vim, vieram de missionários europeus, mas agora o mesmo continente que os enviou está em grande necessidade do Evangelho. Só para te dar uma ideia, em 2016, cerca de 1,7 milhões de pessoas deixaram a igreja. E essa é uma estatística real, temos um estatístico que trabalha com o nosso conselho, e foi basicamente o que ele nos disse. Bem, sabemos que tem uma batalha em nossas mãos, mas é boa. Estamos chamando as pessoas de volta à Europa por 8 dias, uma viagem missionária como nenhuma outra. O que estamos fazendo é começar na Holanda, que é um lugar incrível para se estar. Muita waffles incríveis, queijo e golfe, Eric, certo? Mas vamos fazer esse lugar, Amsterdã, distrito da Luz Vermelha, e seja inundado pelo Evangelho, inundado com o Evangelho. Começamos lá, serão 4 dias lá, então nos espalhamos por 20 cidades ao mesmo tempo. A ideia é que você tenha uma herança europeia, ou sente no seu coração: a minha bisavó, ela era europeia e foi a primeira cristã na minha família. Minha herança é norueguesa, ou alemã, ou suíça, ou francesa, ou talvez seja holandesa. Vamos nos espalhar da Holanda para 20 cidades ao mesmo tempo. Faremos 20 grandes eventos e reuniões com todas essas cidades em toda a Europa ao mesmo tempo. E a esperança é que em 8 dias, cerca de 500 mil de pessoas ouçam o Evangelho. Queríamos convidá-lo. O pastor Eric estará conosco, alguns dos bons amigos que conhecem, como Michael Culianos, Daniel Colenda, esse tipo de gente. Todas as pessoas que vêm ao despertar, também outras pessoas de todo mundo. Eric, descobrimos que temos 104 nações registradas. Estamos, honestamente, parte da nossa equipe está aqui, pensei, 104 países se inscreverem e nem temos um estádio ou uma data. Então é bom, estão se registrando pela fé, e nós também. Se quiser saber mais, acesse awakeningeurope.com e poderá ver mais. Mantenha coragem, será as 2 primeiras semanas de julho. Se deseja ir numa viagem missionária que muda a sua vida, levar o Evangelho para onde ele veio na Europa, qualquer pessoa pode ir. Sim, qualquer pessoa no mundo pode ir. Olha, na sua genealogia, nós sabemos que tem herança europeia. Alguém tem aqui herança europeia? Oh, meu Deus. Ok, vamos te ver todos lá. É um monte de gente. awakeningeurope.com. Qualquer pessoa pode vir são 8 dias poderosos. Você pode vir, ore para que nós tenhamos uma colheita maciça. Obrigado, Ben.
Muito bom. Ben estará aqui essa semana. Temos a conferência, o Open Heavens, próxima semana. Temos o Michael e a Jéssica Culianos aqui, assim como o David Wagner, que é um profeta. Nós o tivemos alguns anos atrás. Quero dar uma oportunidade para a igreja. Compartilhei no primeiro culto no Twinville e aqui. Como sabe, especialmente se faz parte dessa família, temos muitas conferências. Literalmente. Muitas. Toda semana há algo acontecendo, seja um workshop, um seminário, uma grande conferência. Está ligado ao fato de que temos um chamado de ter uma igreja próspera e que também recebe nações. E essa é uma das maneiras que nós fazemos isso, porque as nações ganham. Quantos estão aqui para a Open Heavens? Ok, seja bem-vindo. Estamos felizes que estão aqui. Uma das coisas que queremos ter certeza que, para que a nossa igreja local, é que se quiser nos ajudar como voluntário nessa conferência, gostaríamos muito que viesse ao CIV, que tivesse grandes 3 dias de festa conosco ali. Existem maneiras de você fazer isso, o link está ali, você pode se voluntariar por de 2 a 8 horas, uma vez ou ao longo dos 3 dias. Se isso te interessar, algumas das áreas que precisamos de voluntários são equipes para montar sacolas. Se não sabe o que é uma sacola de brindes, basta se inscrever e ficará surpreso. Equipe criativa, equipe de tradução, equipe de cozinha, estacionamento, sala de recursos, diáconos, registro, equipe de oração. Se algum disso te interessa, pode dedicar de 2 a 8 horas ou mais do que isso. Acesse o link e se inscreva. E também já está esgotado, não temos mais espaço. Se quiser participar da conferência e participar do que está acontecendo, se inscreva. Precisamos da sua ajuda. Adoraríamos ter um número de pessoas nesse evento para ajudar que as pessoas e amar as pessoas, as nações. Normalmente temos cerca de 50 a 60 países diferentes e em média de 30 a 40 estados diferentes. Temos oportunidade para todo mundo se inscrever ali e vai ser ótimo. Estão prontos para a palavra? Se tiver sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 2. Vou lhe dar o endereço no momento. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar de algumas coisas. Antes de tudo, meu pai me enviou uma mensagem de manhã e disse: diga a todos, olá, e eu os amo. Então, eu estou aqui para dizer olá e ele te ama. Minha pergunta para você é, você diz olá e o ama de volta? Ok, vou mandar uma mensagem para ele e dizer que todos os cultos disseram isso. Já teve vezes que ninguém disse olá de volta e eu mandei para ele, olha, ninguém disse oi. Não fiz isso. Só uma piada. Avivamento parece uma família. Reino parece uma família. Acredito que essa geração hoje anseia por uma família. Acredito que nós temos a receita para ser a família mais bonita da história. E não estou falando só da Bethel, estou falando sobre o corpo de Cristo. Vivemos em um tempo fascinante, divertido e intrigante na história. Em 2019, o que está acontecendo nesse ano confunde mentes, incomoda espíritos e desperta corações. Acredito que estamos na beira, no limiar de um maior despertar que a humanidade já viu. Acredito nisso. Na verdade, já começou, está acontecendo, só vai crescer daqui. Não ligo para o que dizem, o que a mídia diz, por trás do ruído branco da cultura, há um desejo de família, há um desejo de verdade, há um desejo por Deus. Todo mundo quer um rei como Jesus. Esse é o tempo em que vivemos. Quero definir o tom logo na abertura dessa mensagem. Porque, às vezes, quando começamos a falar sobre os dias de hoje, ficamos debaixo. Não sei que palavra é essa, mas é a palavra que podemos dizer depois, mas por agora eu quis dizer sob. Podemos ficar sob o barulho da cultura. Às vezes isso nos dá uma perspectiva doentia ou imprecisa do que Deus está fazendo. É por isso que é importante reconhecer que somos chamados a sentar em lugares celestiais. Não somos chamados a observar lugares celestiais, somos chamados a sentar em lugares celestiais. É dessa perspectiva que começa a ver as nuances do reino, começa a ver as estratégias claras do reino e as estratégias ocultas do reino. Muito da igreja ainda não está sentada em lugares celestiais, estão observando lugares celestiais e estão sob o barulho do que está acontecendo hoje. O que eu quero fazer hoje é quero falar sobre algo que eu acredito ser
uma das peças centrais, de onde vêm os raios, o centro. Acredito que o que queremos falar hoje é sobre a ideia da igreja. Ben acabou de compartilhar a estatística que está acontecendo na Europa. Agora, a geração Z, que é qualquer pessoa entre 4 e 24, é a geração viva hoje, e, para ser honesto, é a geração mais influentes a andar na face da Terra e ainda nem chegaram a 25 anos. Vimos isso na semana passada, se concorda com a sua mensagem dela ou não, mas vemos uma garota sueca de 14 anos levantar na frente das Nações Unidas e dar sua opinião sobre as suas mudanças climáticas. Se concorda com as declarações dela ou não, mas o fato é de que uma menina de 14 anos tem quase 5 milhões de seguidores no seu Instagram. Suas palavras são importantes para algumas pessoas. Goste ou não, são importantes. Meu ponto é que existem crianças de 5 anos que são mais influentes que qualquer pessoa aqui, talvez. Vivemos em um momento que você pode mudar o curso da história. Você pode mudar a conversa. Você pode achar uma marca no momento. Quero te desafiar aqui na Bethel. Essa é a nossa mensagem normal, mas precisamos lembrar que começa em algum lugar. Não é só uma teoria, começa em algum lugar. Começa bem aqui. Começa no que chamamos de igreja. Você já parou para fazer a pergunta o que é a igreja? Qual é o propósito da igreja? O que é isso? São as 4 paredes? São essas paredes com isolamento acústico. Alguns ficam tipo, deve ter mais prova de som. São as 4 paredes. É a placa do lado de fora do prédio que acende à noite. São as cadeiras. É o carpete. É ser uma ONG. O que é igreja? Vamos falar disso. Alguns de vocês amam a igreja porque esperam encontrar o seu futuro cônjuge na manhã de domingo. E adoram quando o pastor Chris diz, aperte a mão da pessoa ao seu lado, se gostar dela. Chris me disse, não sei quantas pessoas se casaram como resultado disso, mas acho que chegando a uma dúzia, Kathy, quase uma dúzia de pessoas, porque damos as mãos e oramos e o Chris faz o comentário, aperte a mão da pessoa ao seu lado se estiver interessado nela. E quase uma dúzia de pessoas se casou por causa desse aperto de mão. Sabe o quê? O que for preciso. Se vai a sites de relacionamento, é melhor apertar a mão da pessoa ao seu lado. Alguns estão aqui porque os seus filhos querem vir. Porque amam o trabalho de crianças. E está orando a Deus para não ter que buscá-los durante o culto. Alguns estão aqui porque seu cônjuge está aqui. E ele ou ela te arrastou para cá. Todos temos razões diferentes para estar aqui. Mas hoje vamos falar sobre o que é a igreja. Sabe o que isso é ideia de Deus? Essa assembleia aqui não foi ideia de homem, foi ideia de Deus. Entendo que uma assembleia na Bíblia fala sobre eclésia. Agora, o que é fascinante sobre eclésia é que, com o passar do tempo, se tornou um termo cristão, mas as raízes dela não são raízes cristãs. Na verdade, na antiga Atenas, na Grécia, isso era uma assembleia de jovens com idade suficiente para votar. Eles chamaram isso de eclésia. É uma assembleia de jovens com idade suficiente para votar. E, ao longo do tempo, tornou-se comumente usado. Algumas pessoas culpam o rei James por isso, mas que é uma assembleia de crentes que se reúne para um propósito. Esperar que isso seja em torno de Jesus Cristo, mas a ideia de igreja em si não é uma ideia de um homem ou de uma mulher, na verdade é algo que Deus planejou. Quantos entendem que isso parece diferente pelo mundo? Algumas pessoas preferem os sofás da sala de estar, um violão, uma percussão e alguém que não canta bem estudar a Bíblia. E eu amo entrar nesses ambientes. Alguns cantam bem, não quis ser sarcástico. Então, alguns de nós preferem luzes, neblina e música alta e ficamos tipo, isso é igreja. Senti como estava na igreja hoje. Alguns preferem órgãos e hinários. A igreja é tão diversa, mas nós não somos conhecidos por celebrar os aspectos e diversidades dentro do corpo de Cristo. Triste e infelizmente, historicamente, a igreja é mais conhecida por ter uma doença autoimune. Atacamos outras partes do corpo para tentar elevar a nossa parte do corpo e dizemos, é assim? Esse ato em si mostra que não sabe.
É por isso que fiz uma escolha vitalícia, jamais criticarei outra parte do corpo de Cristo. Posso ter preferências, não há nada errado com preferências, mas sempre que eu uso como meio de superioridade, como meio de elevar e dizer, eu sei, você não, eu perdi o propósito e escolhi fazer parceria com a doença autoimune. Não faz sentido nenhum expor em público os desacordos que tenho com a minha esposa. Isso não faz sentido. Temos isso. Hoje é tão difícil, especialmente quando todo mundo tem uma plataforma. Todo mundo tem o desejo para fazer sua voz conhecida. Eu quero te desafiar. Somos melhores quando estamos juntos. Somos muito melhores. Devemos um ao outro nos manter responsáveis em todas as áreas da nossa vida quando se trata disso. Não devemos atacar a outra mão do corpo, do outro lado. Não devemos atacar os pés. Entendo que um pé pode ter fungo, mas trata de maneira diferente e não só aponta e dizer que há um problema. Eu quero nos desafiar hoje. Isso é algo que Deus planejou. Isso é algo que Ele pensou, sonhou muito tempo atrás, com a ideia de que as pessoas se reunissem. E estamos aqui, gostamos de linhas retas, cadeiras reservadas, gostamos de lugares reservados para deficientes, gostamos dessa cor, parece diferente em cada igreja. Parece diferente. Algumas pessoas preferem casas antigas noturnas, onde foram transformadas e agora é um local de adoração. Mas o corpo de Cristo é para ser diverso. Deve ser diverso. É melhor quando é diversificado. O meu sonho da minha vida, que me foi passado pelo tempo, eu sei porque me lembro de ouvir meus avós, meus pais, tios, tias, conversando sobre esse assunto. Eu era pequeno, eu nem estava sabendo que estava prestando atenção, mas agora que eu já tenho mais de 20 anos nisso, sonho com o dia em que não leremos ou veremos onde o corpo de Cristo se ataca, mas se ajuda a fazer cada um melhor. A única maneira de fazer isso é quando dizemos que estamos juntos para o longo prazo. O que é a igreja? É uma assembleia de pessoas que mantém Jesus no centro. Acredito que no livro de Atos define o tom de como as atividades da igreja devem ser. Geração Z, especificamente, eles dizem que 1 em cada 5 entre as idades de 4 e 24. 1 em cada 5. Desculpa, 1 em cada 5 acredita em ir na igreja ou fazer parte de qualquer tipo de afiliação religiosa. 60% da geração Z, deixa-me checar a estatística, 60% rejeitam a noção de uma única religião verdadeira. A percentagem de ateus declarados é o dobro da população adulta dos Estados Unidos. É hora de começar a orar por outro grande despertar. É hora de nós entrarmos no quarto de oração. É hora de sairmos do quarto de oração e mostrar Deus em todos os lugares. É hora de ir fundo nisso, mais do que nunca, porque essa é a primeira geração na história americana que está no contexto pós-cristão. Primeira vez que isso acontece na história americana. Temos uma das maiores oportunidades à frente. Sei que estamos falando da Europa e todas as nações, mas hoje quero focar nesse contexto. Temos agora uma das maiores oportunidades à nossa frente. Pode estar sob o barulho da cultura ou pode estar sentado em lugares celestiais e ver o que Deus está ativamente fazendo em toda a nossa nação. Eu quero nos desafiar. Quem conhece Kanye West? Alguns de vocês. Quem sabe o seu próximo álbum vai desencadear alguma coisa? Não sei. Muitos me mandaram mensagem semana passada. Se não conhece o Kanye West, ele é um artista de hip-hop de 40 anos. Ele é o artista mais influente. Ele está lançando um álbum chamado Jesus é Rei. Mas precisa saber o resto do Kanye West para ver por que isso é fascinante. Por que é fascinante? Algumas perguntam, o que acha do álbum do Kanye West? Eu estou um pouco empolgado, mas muito nervoso. Eu nem sei. Sinceramente, não sei. E no ano passado, Chance the Rapper fez um estudo bíblico online pelo Instagram usando o livro de Gálatas. É tipo, nem sei onde colocar isso. Mas sabe o quê? Em Filipenses, Paulo fala disso. Ele fala sobre tudo isso. Ele diz, não importa o motivo de alguém pregar o evangelho, se é por autorrealização ou autoganho, ou se é para... Você está me corrigindo, Lídia? Ok, está pregando. Eu quero uma aula. Eu estou esperando uma jaqueta, um lenço girando, algo assim.
Perdi minha linha de pensamento, não estou acostumado a pessoas gritando. Estou brincando, te amo. Quem sabe? Paulo fala sobre isso, ele diz, não importa o motivo, a embalagem, o caminho, o método, o evangelho foi pregado no final do dia. O evangelho, o fato de que Jesus está nos lábios de outro ser humano, o fato de ele ter saído da boca deles, o Paulo diz, o evangelho está sendo pregado. Eu quero nos desafiar, podemos discordar com muito disso, mas no final do dia, quem sabe o que vai provocar o grande despertar. Portanto, não vamos criticar e dizer que precisa vir dessa embalagem. É por isso que os líderes religiosos não puderam aceitar Jesus como Messias. Ele não veio do jeito que eles queriam que ele viesse. Eu quero nos desafiar. Estamos à beira, no limiar de um grande despertar. Acredito que já começou, mas vai nos surpreender. Vamos olhar para trás e ver, isso não é nada comparado com o que Deus está fazendo. Então, igreja, vamos olhar para Atos 2, vamos ao final do capítulo. Vamos começar no verso 40. E com muitas outras palavras, ele se testifica e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que os que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia 3.000 almas foram acrescentadas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e havia temor em cada alma. Pare aí. Quem pensou que partir um pedaço de pão causaria temor? Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida que ninguém viu antes. Eles viram algo muito diferente do que todo mundo fazia. Isso é importante para entender porque somos chamados a viver uma vida de maneira diferente. Não somos chamados a nos moldar, não somos chamados a sumir no meio, somos chamados a ser distintos. Somos chamados a ser únicos e ser um exemplo do que a família de Deus foi projetada para ser. Verso 43, e toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um a sua necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Agora, se faz parte da Bethel há algum tempo, provavelmente reconhecerá que temos uma ênfase. Não acho que é única a Bethel, mas é algo distinto. Nós sentimos isso que fomos chamados por anos a ter uma igreja próspera e receber as nações. É algo que, na verdade, todo corpo tem responsabilidade disso, mas isso é algo grande aqui. E uma das dinâmicas é que, como interagimos com muitos líderes da igreja, muitos líderes em gerais, uma das dinâmicas que encontramos às vezes, não sempre, mas às vezes, encontramos esses determinados ambientes em 99% da ênfase está no foco externo. Quer se trata de um ministério na rua, viagens, ou conferências, ou recursos, é fortemente focado no exterior. Mas quando atinge esse 1%, começa a ver um núcleo doentio, começa a ver que as coisas estão fora de equilíbrio. Você entra em outros ambientes onde 99% da ênfase do ambiente não é externa, mas interna. Todos sabemos que quando a água entra em um tanque, e se ela não sair do tanque, o que acontece com a água no tanque ou naquele container? Pode se tornar um pântano, um brejo, cria bactéria, fica velha, estagnada. Não é a ideia do corpo de Cristo, porque a ideia é que tudo que entra está saindo. É importante entender que cada um de nós, colectivamente, e cada um de nós, como indivíduos, a água viva de Jesus que está dentro de nossa vida foi projetada para sair. É por isso que encontra no livro de Isaías come o pergaminho, que é uma cena louca, e ele come o pergaminho, as palavras de Deus ele come, e a próxima pergunta é, quem irá às nações? E adivinha quem levanta a mão? Isaías diz, eu irei. Por quê? Porque ele comeu algo de Deus e reconheceu, isso pertence lá. Eu estou com medo de usar a palavra pedra angular, porque é reservado para Jesus. Me dê um momento. Acredito que é o centro
de todas as atividades da igreja. E o que acontece em nossas vidas juntos é para tocar as vidas fora do nosso contexto. E o que acontece fora desse contexto deve ser trazido para dentro para celebrarmos o que Deus está fazendo. É um ciclo, é um movimento que nunca para. Quando se quebra esse ciclo, as coisas começam a se degradar, as coisas se tornam prejudiciais ou estragadas. Todas essas coisas começam a acontecer. Entenda que uma das coisas que fez a igreja primitiva um exemplo de como seria a igreja é que eles sabiam como viver a vida juntos e sabiam como realizar seu propósito missionário como um corpo de crentes. Eu quero tocar cerca de 4 ou 5 diferentes coisas que acredito que seja característica de uma igreja próspera e saudável. A primeira coisa que eu quero falar é isso. Existe uma outra maneira de viver. É importante que nós entendamos que no contexto da cultura existe outra maneira de viver a vida. Alguns não sabem, nos sentimos aprisionados, nos sentimos presos na outra maneira de viver e sobreviver à vida. Estamos presos na máquina da cultura e esperamos sobreviver. E Jesus oferece uma oportunidade. Ele diz, não. Gente, existe outra maneira de viver. Não precisa ficar preso nas pressões da cultura. Não, pode viver acima das pressões e da cultura. E Jesus demonstra, aqui está um homem que andou no Oriente Médio por 3 anos, 33 anos, mais 3 anos como ministério público. Ele viveu uma vida que todos nós sonhamos. Havia outra maneira de viver, ele viveu no contexto do Império Romano. Falei sobre isso alguns meses atrás, me perdoe pela repetição, mas o Império Romano não era uma situação fácil. Foi uma das sociedades mais demoníacas, sem Deus, ateístas, agnósticas e seculares que já viveu na face da Terra. E Jesus disse, eu quero entrar nisso. Por quê? Eu acredito que ele entrou nisso para demonstrar que pode viver aí, não só sobreviver, mas viver e ver o reino vir em um contexto sem Deus. Entenda que nós temos a oportunidade e um meio para escolher uma outra maneira de viver a vida. E se deparar com a situação impossível na vida e não saber o que fazer, abra a palavra, vasculhe e procure a palavra para descobrir, foi isso que Jesus fez nessa situação. Foi o que o apóstolo Paulo fez nessa situação. Recorrer ao nosso amigo, às nossas próprias ideias, sobre o que fazer diante das impossibilidades, às vezes não é o melhor. O melhor a fazer sabe o quê? Como Jesus lidou com a falta de comida. Como Jesus lidou com a doença impossível. Como Jesus lidou com essa situação. E nós vamos à palavra, e o que ela nos diz é, existe outra maneira de viver a vida? É importante que reconheçamos que essa é uma opção para nós. Olhe para o seu vizinho e diga, sempre há outra maneira de viver a vida. Muito bom. A segunda coisa que eu quero falar é sobre o poder do Espírito Santo. Sabe que frequentemente falamos sobre o Espírito Santo ser o ajudador, o que conforta, o que exorta, mas às vezes esquecemos, há um fator X. O poder do Espírito Santo. Eu queria perguntar, desafiei todos os cultos hoje, nos próximos 6 dias, quero que acorde de manhã e crie uma expectativa de que o poder do Espírito Santo manifeste naquele dia. Que esteja uma situação impossível, onde o mundo diz 1 mais 1 é igual a 2, mas porque tem o fator X, o poder do Espírito Santo, 1 mais 1 significa o que Deus quer que signifique. Tem que haver uma expectativa de que esteja na equipe do Espírito Santo. Ele não só te ajuda, você está no time dele. E às vezes perdemos vista disso, esquecemos de acessar ou confiar que o poder do Espírito Santo virá nessa situação. Nos voltamos para meios humanos, ideias humanas e tentamos resolver. E diga, Deus precisa de ti agora. Talvez essa seja a melhor oração, é essa aí. Às vezes a melhor ideia é usar o poder do Espírito Santo agora. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que te trouxe de volta à vida, é o mesmo Espírito que quer trazer de volta à vida tudo que está morto todos os dias da nossa vida. Então, igreja, olha para mim agora. Você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Você está no time do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo agirá através de você, não só de seus amigos e líderes, mas através de você. Pegue o seu dedo, coloque no peito e diga, isso significa eu.
Essa semana, acorde com a expectativa e a antecipação de que hoje o poder do Espírito Santo fará algo em minha vida e eu estou pronto para isso. Comece a despertar isso no seu coração, porque isso foi o que eles fizeram na igreja primitiva. Tinha uma expectativa que Deus fizesse. Não só esperança, eles tinham expectativa. Às vezes, meio que passamos pelo dia, quero nos desafiar, temos que parar de passar pelos dias, temos que acordar com isso. Ou não, hoje é o dia. Hoje é o dia em que o Espírito Santo vai virar com poder e não fará nenhum sentido, vai desafiar toda a lógica e razão, mas estou bem com isso, porque é isso que nos diferencia. É o poder do Espírito Santo. Não é a nossa ideologia, não é a nossa teologia, não é a nossa filosofia, é o poder do Espírito Santo. Ative-o, busque-o, faça alguma coisa, acorde com a expectativa. Pensei ter visto uma jaqueta girando, mas parece que tem que pregar. Terceira coisa, ser discipulado. Somos projetados. Eu quero que seja mais natural, mais orgânico. Eu tenho expectativas, peço desculpas. Somos projetados para sermos discipulados. Na verdade, somos projetados para ser conduzidos, moldados, formados, como o barro na roda de um oleiro. É assim que somos projetados. E se não optar a ser discipulado, ficará só com o que tem. Chris Cruz disse algo no início desse ano, quando iniciamos a série de discipulado, ele disse: se não escolher que Jesus o discipule, escolherá involuntariamente que o mundo o discipule. Somos projetados para sermos discipulados. Essa é uma das características da igreja primitiva. Eles escolheram estudar a doutrina dos apóstolos, que era essencialmente o que os ensinamentos de Jesus, e disseram: isso é o que nos mudará. Isso é o que determinará como vivemos a vida. Não vou deixar que a ideologia popular, as falsas doutrinas do momento, determinem como creio, como penso e como vivo a vida. Escolho ser discipulado por Jesus. Talvez esteja aqui hoje e diga: me sinto confuso com essa frase. Talvez hoje seja o dia para você dizer: sabe o quê? Eu escolho deixar Jesus me discipular. Talvez essa seja a sua escolha hoje. Tem a sensação de que alguns dizem: eu estou sendo jogado de um lado para o outro, com o vento, com as ondas, os elementos da cultura, e preciso tomar a decisão de que todas as áreas da minha vida sejam discipuladas por Jesus. Toda a minha vida esteja sendo discipulada. Ainda estão comigo? Quarta coisa. Viva a vida juntos. Cheque seu círculo. Com quem está vivendo a vida? Com quem está vivendo a vida? Um dos desafios, perguntas que fizemos anos atrás é se não pode responder a pergunta com quem está vivendo a vida, adivinha o quê? É aí que precisa começar. Precisamos viver a vida juntos. Uma das coisas da igreja primitiva que me comove é que comeram pão juntos, tiveram comunhão juntos, oraram juntos, mudaram o mundo juntos. Não era uma coisa isolada, na verdade, foi a força do movimento da igreja primitiva. Acredito que foi sustentado e fortalecido porque escolheram fazer isso juntos. Uma das características da igreja primitiva que quero que adotemos sempre é essa, que escolhemos fazer isso juntos, que fazemos parte de uma grande família, seja em minha casa, seja nessa sala, ou na comunidade da Bethel TV, onde que está nos assistindo, seja o que for. Nós escolhemos fazer isso juntos. Nos recusamos a ficar isolados. Que as pessoas com quem vivemos sejam as pessoas certas para que deveríamos estar vivendo. Isso pode parecer interessante, mas alguns estão vivendo com a vida com pessoas que não deveriam estar. E você está sentado ao seu lado? Estou brincando. Sabe o que eu quero dizer? Alguns são tipo: não. Ouça, você é moldado por quem te cerca. Não há como negar esse fato. Entenda, há um lugar onde influencia as pessoas, mas há um lugar onde precisa ser influenciado por outras pessoas. Cheque esse círculo. Quem está nesse grupo? Defina quem é. Tem um coach de liderança com quem me encontro, ele disse: eu quero garantir que tenha 5 pessoas na sua vida. E foi nessa lista e pensei: uau, isso é tão bom. Não me lembro dela agora, está nas minhas anotações, mas precisa de alguém que te incentive, precisa de alguém que diga a verdade, e me deu 5 tipos diferentes de pessoas e certifique que essas pessoas estejam ativas na sua vida hoje. Verifique seu círculo e quem escolheu viver a vida.
A próxima característica da igreja primitiva era generosidade. Na semana passada tivemos a reunião de funcionários, toda a nossa equipe se reúne e fazemos isso cada trimestre. Pegamos um dos nossos 13 valores centrais e alguns da nossa equipe ministra. O valor dessa vez foi generoso como meu pai. E se não souber quais são os valores centrais da Bethel, acesse bethel.com, está tudo lá, ou pode comprar o livro do Dan Farrell chamado Kingdom Culture e ver. É excelente, é um excelente livro. Estou falando dos 13 valores centrais que são únicos para nós, o que sentimos que é único para nós. E generoso como meu pai ensinou há cerca de 30 minutos, vou parafraseá-lo, ele disse, generosidade, existe um espírito e uma cultura de generosidade, e então há outro tipo de generosidade que estou escolhendo ser generoso agora. Tipo, ok, eu vou dar e ajudar nessa situação. Mas o espírito de generosidade é uma torneira que está sempre aberta. Não é nem uma escolha, uma torneira está sempre aberta. Isso é algo que você vê na igreja primitiva. Você vê isso na igreja primitiva, onde eles venderam tudo. Havia um nível de confiança na igreja primitiva que os apóstolos e os líderes venderam tudo, colocaram tudo aos pés dos apóstolos e disseram, faça o que você quiser com isso. Fale sobre um nível de confiança, fale sobre um nível de generosidade. Isso é sem precedentes. Imagine-nos chegando remotamente perto disso na cultura americana, onde temos nossa generosidade sempre aberta. Eu quero te desafiar, esse é um aspecto único da igreja primitiva, era a generosidade. Eu tenho mais um, depois vamos encerrar. A última coisa que quero compartilhar hoje. Mais um comentário sobre generosidade, acho que seria bom perguntar a si mesmo, se por algum motivo perdemos a nossa isenção de impostos, ainda daria? É um desafio. Oro para que isso nunca aconteça na América. É possível que chegue o dia na cultura em que a isenção de impostos seja tirada das instituições religiosas. Ora que isso nunca aconteça. A pergunta para nós é, minha generosidade está ligada a um benefício fiscal ou minha generosidade está ligada porque é isso que eu faço? Eu acho que é bom fazer essa pergunta. Não tem nada errado com a isenção de impostos. É uma bênção de estar na América, mas, ao mesmo tempo, tenha certeza que sua generosidade vai além disso. Diga, é esse que eu sou, minha torneira está aberta, são só 10%, eu vou dar além disso. Seja o que for, a sua generosidade esteja ligada. A última coisa que eu quero cobrir é isso. Cada um de nós tem um propósito no reino. Cada um de nós tem um propósito no reino. Alguns de nós precisam ouvir isso. Você tem um chamado e um propósito no reino. Deus te chamou, coletivamente Ele nos chamou e individualmente Ele nos chamou. Alguns de vocês precisam ouvir que tem um propósito único no reino. Eu tenho um irmão e tenho uma irmã, Brian e Leah. Todos nós temos o sobrenome Johnson. Nós representamos nossa família, nós temos nosso DNA, temos nossos valores centrais, temos nossa história, experiências e tudo que vem com o sobrenome Johnson. Mas o que é divertido é que cada um de nós, e se eu colocar meu irmão e minha irmã aqui, verá que tem 3 seres humanos bem diferentes. Seres humanos muito diferentes. Só para constar, ela pode me matar por isso, mas em caso você esteja se perguntando quem é o indivíduo mais obstinado entre o Brian, Leah e eu, é facilmente Leah. Leah, se estiver ouvindo, eu te amo demais. Mas sempre tivemos essas conversas. Agora, o mais obstinado da família Johnson seria aquela aqui na segunda fila. Não sei, é uma briga entre o papai e você. Acho que é você, vovó. Acho que é você. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Todo dia de ação de graça e Natal temos essas discussões. Quem é o mais obstinado? É uma conversa divertida. Não sei porque eu estou te dizendo isso. Talvez precise de um sozo. É uma questão não resolvida, não sei. O ponto é esse. Todo mundo é único. E é isso que é importante. Todo mundo tem uma força única que trazem para a conversa. Um amigo meu que vai falar na conferência de líderes um mês no Civic, Brad Lomenick. Muitos já ouviram falar do John Maxwell. Alguns de sua nova geração, que agora são homens de meia idade, que saíram da liderança de John Maxwell.
Temos um deles chamado Brad Lomenick. Brad Lomenick é um homem maravilhoso, estará falando na conferência, ótima liderança. Nos trouxemos aqui cerca de 4 ou 5 anos atrás para encontrar com a nossa equipe. Foi uma tarde só para falar sobre liderança, e ele disse algo naquele dia, muitas coisas fortes, mas a única coisa que eu quero usar hoje, ele disse, sabe, eu tive que reconhecer quando o meu chamado era o mesmo, mas o meu trabalho mudou. Ele diz, o meu chamado é sempre o mesmo, mas o trabalho pode mudar. Às vezes, pensamos que o nosso trabalho é nosso chamado. E ele abriu isso e foi tão lindo. Ele disse, ele costumava liderar esse massivo movimento de liderança chamado Catalyst. Dezenas de milhares de líderes se reuniam nesses eventos. Aqui está um homem que está influenciando dezenas e centenas de milhares de líderes. Em algum momento de sua vida, seu trabalho mudou. E ele estava nos dizendo que era um processo difícil, passar de influenciar dezenas de centenas de milhares de pessoas e reconhecer que Deus estava dizendo, agora eu quero que se concentre nas dúzias. Ele disse que era um processo incrivelmente desafiador reconhecer, o meu chamado é o mesmo, mas o meu trabalho mudou. É importante entender que todos temos um chamado, mas também temos um trabalho. Alguns estão servindo milhares quando Deus os chamou para as dezenas, e outros estão servindo as dezenas quando Deus os chamou para os milhares. É importante reconhecer que cada um de nós tem um propósito único no reino. Essa é uma das dissensões da igreja primitiva que eu vejo no livro de Atos. Eles sabiam para o que eram chamados. Havia essa convicção resoluta, e isso fazia parte da saúde de uma igreja prevalecente. Vamos ficar de pé. Quem está fechando hoje? Dave, por que não vem? Me ajuda. Se puder ficar no seu lugar por um momento, não saia ainda. Quero chegar à porta de trás e dar tchau a vocês. Pega a mão da pessoa ao seu lado, quero orar, e então vou passar ao Dave. Pai, nós te agradecemos por ter a Bíblia. Somos muito gratos por não ficarmos sem algo. Você nos deixou o Espírito Santo e nos deixou a sua palavra. Você nos deu o poder do Espírito Santo e nos deu exemplos escritos de como parecer ser um seguidor de Jesus e como parece ser uma igreja próspera, como a igreja primitiva. Eu oro para que cada um de nós reconheçamos que haja algo que foi dito que precisamos levar para casa, abraçar e implementar em nossa vida. O Espírito Santo destaque essa uma coisa, talvez as 5, ou que seja, porque o nosso objetivo é que sermos continuamente um lugar onde sua presença repousa, onde os seus milagres abundam, sinais e maravilhas ficam cada vez mais loucos e vivemos cada vez mais fundo um com o outro. E comeríamos bom pão com mel, manteiga caseira. Nós abençoamos o corpo de Cristo. E todo mundo diz, amém, amém, obrigado. Por que não aplaudimos o Eric de novo? Isso foi incrível. Ei, se pudesse só ficar no seu lugar por um momento, você está aqui nesse lugar e não conhece Jesus, Jesus não é o Senhor da sua vida, você não deu a Ele sua vida, quero te dizer que é a melhor decisão que pode tomar. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância, e se quer vida em abundância, adoraria que viesse aqui onde nós temos nossa equipe de liberdade. Aqui o banner que diz, comece aqui, eles são seguidores de Jesus e gostariam de apresentar-lhe a Jesus. Também, se você está aqui e não está andando certo com Jesus, você saiu e foi seguir outra coisa e quer começar de novo, também vem aqui, Jesus, eu te dou minha vida novamente, quero novamente andar com você, quero convidar a equipe de oração à frente. E se precisar, Jesus quer curar corpos essa manhã, Jesus quer fazer milagres essa manhã, equipe de oração, vem à frente. Se precisa de um milagre no seu corpo.